O amor que o pai tem pelo direito é algo muito lindo. Essa relação com o direito é uma relação meio litúrgica. O pai parece muito mais um monge, né, do que uma excelência, né? A casa dele, onde ele nasceu, lá no distrito do Tabuleiro, em Lavras do Sul, é um lugar assim que eu sempre, quando estou junto com ele, percebo que é um lugar para ele inspirador. Eu nasci no segundo distrito do município de Lavras do Sul, meio de caminho entre Lavras e Bagé. Meu pai era criador de gado, dedicava-se à agricultura também e mantinha um estabelecimento comercial. Essa residência, de resto, a família ainda a conserva. Eu não posso dizer que me criei isoladamente. Eu tinha condições de contato com muita gente estranha, que vinha exatamente por intermédio da casa comercial. Eu sou o número 6, exatamente o filho do meio. E nós tínhamos uma convivência muito feliz naquela residência, no convívio dos nossos pais, que eram muito amorosos. Não havia escola pública, escola municipal, nem escola estadual naquela região. Meu pai, todavia, ele resolveu trazer uma professora de Lavras, que era uma pessoa conhecida sua, e essa pessoa morava na nossa casa e era a professora dos filhos dele. E é assim que eu estudei. A professora se chama Maria Amália Soares de Labari. Ela está viva até hoje, para grande alegria nossa, com 91 anos. E continua em plena atividade. Eu permaneci exclusivamente nessa zona rural, me criei, portanto, ali. E na época do inverno eles plantavam trigo, né? Então, e era tudo manual. Aí ia o vô com um dos empregados semeando, né? Arando e semeando, e eles tinham que ficar correndo pelo campo, espantando os passarinhos, para os passarinhos não comerem a semente que eles recém tinham antes de vir a máquina e enterrar, né? E eles contando que eles tinham que enfrentar de tamanquinho, não era bota, não era nada, eles iam de chinelo correndo, né? Tive a oportunidade de conhecer todas as formas de atuação na lavoura, no campo, com o gado, etc. Isso me foi realmente algo muito valioso na minha vida. Até hoje eu alimento saudades a respeito daquela situação de vida que tive.
Algo que me fez muito bem na vida foi a formação religiosa. Tem uma disciplina absolutamente monástica, né? Tanto que hoje o pai parece muito mais um monge, né, do que uma excelência, né? Então, uma figura que ocupou os cargos que ocupou, sempre sendo maior que o cargo. E eu acho que isso tem muito a ver com a disciplina do colégio interno, né? O rigor, aquela coisa do silêncio. Colégio Nossa Senhora Auxiliadora de Bagé, que era um colégio tradicional. Fiquei no internato, porque naquela época havia internato. O colégio era só masculino. Internato, e então eu fiquei aluno no internato. Fui matriculado e residia no próprio internato, com a disciplina muito séria naquela época, muito severa, muito silêncio. O ambiente era de estudo. E esse estudo se fazia no silêncio. Teve uma influência também muito grande na minha vida, na minha formação pessoal. Eu fiquei lá durante 7 anos, porque fiz todos os 4 anos de ginásio e os 3 anos de colégio. Esse foi um ambiente que eu vivi, mas mais do que isso também um ambiente religioso, porque tudo começava com oração e tudo terminava com uma oração. O pai ia ser padre, diz ele, né? Lá no colégio interno, vivendo enfim, descobriu que tinha vocação para padre. Pensei realmente na possibilidade de ir para o seminário. Eu cheguei à conclusão de que, de fato, eu não teria uma vocação para o sacerdócio. Que o fato de eu ser religioso, um menino religioso, etc., não era incompatível com o fato de eu não ser padre, né? Eu podia ser um leigo e um homem religioso. E foi mais ou menos isso o que me levou, então, a pensar nas coisas, numa profissão mundana, né? Uma profissão liberal, como todos que iam estudando assim pensavam. Eu estava no 2º ano científico quando me decidi pelo direito. Havia sido criada 3 anos antes a Faculdade de Direito na Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E tive o apoio, por exemplo, dos padres, ficaram muito felizes com essa minha decisão de fazer na Universidade Católica. E eu já vim para Porto Alegre com esse intuito. Tanto que no primeiro dia que cheguei aqui, fui à Universidade Católica e já me inscrevi para o vestibular do curso de Direito. Isso me submeti e, felizmente, logrei a aprovação. O chimarrão é sempre, cada dia, um ponto de conversa, de ler o jornal, tomando chimarrão. Eu a conheci no primeiro dia que cheguei em Porto Alegre. Ela disse que teve a impressão de ter visto São Luís Gonzaga. Então, parece que foi um momento mesmo muito bonito. E eles estavam indo à missa com uma senhora que era de Lavras do Sul, né? Era dona da pensão onde eles moravam, aqui em Porto Alegre. No dia que tu chegaste, né? No dia seguinte. No dia Cheguei seguinte. de noite, no outro dia, era domingo. Eu ia para a missa, aí eu vi uma senhora, amiga nossa, que vinha com um moço, sabe? Desci a escadaria e ela já estava me esperando na porta. E junto com ela estava uma mocinha, uma moça, uma jovem,
loirinha. E ela então, que residia também na casa dela, na mesma pensão familiar. E já estudava com outras colegas e residiam lá. E então ela me apresentou aquela mocinha e nós fomos os 3 para a igreja para assistir à missa. Pois bem, a partir dali eu tive um encanto muito grande por ela e talvez ela tenha tido por mim, não sei, porque nós ficamos muito amigos. E muitos anos depois, quando eu já estava formado, aí nós ficamos namorados. Continuamos, ficamos noivos em 58, dezembro de 58, na festa da Assunção de Nossa Senhora, e casamos em maio do ano seguinte, no dia 30 de maio de 1959. Querer também estar com os filhos ao redor vem também da família do meu pai, né? Porque os meus avós paternos também tiveram bastante filhos e aquela convivência de campanha, né? E chegando os parentes para se hospedarem lá e ficarem semanas, uma coisa diferente já do que era a família da minha mãe germânica, né? Todos nós estudamos música, né? Todos nós tivemos a criação germânica, né? Alemã. Todos estudaram artes, todos participaram de escola de música, tiveram iniciação musical. Era ter muitos filhos, queria ter 10, né? Chegou a 7, né? Tivemos sete filhos, perdemos já um filho, e são 3 homens e 3 mulheres. Eles moram em Porto Alegre. Eram épicas as nossas idas para a praia em Xangri-Lá, porque a gente tinha um Fuca 64 e o pai botava os 7 filhos, mais a mãe. E a 3 bem no fundo, mais 3 sentados no banco do meio, ou 4, e sempre o menorzinho, sempre no colo da mãe, na frente. E lotávamos o Fusca de tudo que precisava, porque a praia normalmente são 2 meses, né? Nunca passava de 40. Em plena autoestrada, 40 por hora. 40 por hora. Não, acho que 60 chegava. Ele chegava a 60 anos. Chegava. E assim a gente ia, né? Para todos os lugares. Clube, praia. A primeira missão do ano, do veraneio, era descobrir onde é que é o horário e em qual igreja estava funcionando. Se era naquela praia ou se a gente tinha que ir numa outra praia atrás do padre para assistir uma missa, né? Sempre a casa era lotada, porque na realidade cada um tinha um amigo. Nós éramos 7, aí tinha os amigos da praia. E os primos, nossa senhora, tinha sempre muita gente. Muita gente participando lá do veraneio. Era bem animado, era bem legal. Só que ele sentava na varanda cheio de processo do lado para estudar os processos, né? Era férias entre aspas, porque ele sempre foi muito apaixonado pelo direito. E eu lembro de sentar ali do ladinho dele, ele ficava lá conversando com a gente, daqui a pouco trabalhava mais um pouquinho. Um dos melhores lugares para brincar de esconder lá em casa era no gabinete do pai, porque tinha tanto processo, tanta pilha. O processo, sempre quando a gente começava a crescer e a brincar no meio dos processos e às vezes a folhear, a primeira coisa que ele sempre, acho que foi para todo mundo, ele aplicou essa, né?
De que não podia olhar, mas não podia desenhar naqueles processos, senão ele ia preso, né? O legal de processo era folhar para ver se encontrava fotografia. Uma grande paixão pelo direito que ele sempre deixava transparecer nas conversas que mantinha com nós, que éramos jovens acadêmicos que frequentávamos ali a casa. Devo dizer que fiz com bastante seriedade. Eu me dediquei muito na faculdade, no período da faculdade, ao estudo e ao trabalho. Porque eu entendi, quando cheguei em Porto Alegre, que o meu pai não deveria mais manter meu estudo, como fizera. Ele tinha família grande, muitos filhos, que precisavam ainda da assistência dele. Eu já estava com 18, completando 19 anos, mas sempre pensando numa atividade que para mim seria a preferencial, que era o magistério. Eu sempre gostei muito do magistério. Até hoje, eu diria que é a atividade que mais me seduz, que mais me encanta, é o magistério. A gente está começando na aula a ter controle de constitucionalidade. Nem sempre o Brasil teve controle de constitucionalidade judicial. No Império não havia controle de constitucionalidade judicial. Quem controlava a inconstitucionalidade, por exemplo, de uma lei, era o parlamento e o poder moderador do imperador. O pai sempre foi um docente, ele sempre foi um professor. E agora ele é um dos professores eméritos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fui professor durante muito tempo, tanto na Faculdade de Direito da Universidade Federal, quanto da Faculdade de Direito da Universidade Católica, e lá em Brasília também, durante muitos anos, eu fui professor. No fim do segundo ano da faculdade, em 52, abriu um concurso para oficial administrativo no Estado. E eu me inscrevi, submeti o concurso, fui aprovado. E eu fui trabalhar nesse órgão, sendo estudante de Direito. Isso foi uma segunda escola para mim. Aquele trabalho era para mim um trabalho fascinante, porque eu recebia os processos, tinha que estudar. Organizei meu escritório no 5º ano da faculdade, no último ano, juntamente com outros colegas. Em 1965, foi criado no Estado do Rio Grande do Sul a Consultoria Geral do Estado. E eu era consultor jurídico do Estado. Fui então convidado para ser o consultor geral do Estado, para organizar esse órgão no Estado. Era o órgão que teria como competência, como atribuição, o serviço consultivo do Estado e também o serviço de assistência judiciária aos necessitados, o que hoje se chama Defensoria Pública, né? Naquele tempo se chamava assistência judiciária. Eu recebi, num determinado momento, em junho de 66, era consultor geral, recebi na minha casa o secretário de obras, chamava-se Dr. Valdir Maggi. Dr. Valdir Maggi, que vinha em nome do senador Daniel Krieger fazer um convite, que era um dos senadores pelo Rio Grande do Sul. E me disse o seguinte, que o senador gostaria de, voltando para Brasília, levar já os nomes dos juízes federais do Rio Grande do Sul que deveriam ser indicados. Eu disse, mas eu não posso lhe responder, porque eu nunca pensei em ser juiz. Eu sou advogado, sou consultor, estou no exercício do cargo. Ser juiz implicava
não ser mais advogado, nem ser consultor jurídico, que tinha sido sempre o meu desejo, que conciliava com a atividade de advogado. Eu tive a solução para essa dúvida, valeu muito o apoio da minha senhora, da Ilse Maria. Ela queria que eu ficasse juiz, porque achava que a vida era mais disciplinada. Como consultor, o trabalho era realmente terrível, porque era a organização do órgão, né? E então a família achou que era mais tranquilo ser juiz, etc., e que seria o juiz federal. Eu sei que eu acabei, nesse conciliábulo da família, eu acabei assumindo o cargo, embora com um desgaste para mim no meu orçamento doméstico muito grande, mas assumi. Então, eu fui indicado pelo presidente da República para o tribunal, para o Senado. O Senado aprovou o nome. Eu fui, então, nomeado ministro do Tribunal Federal de Recursos. Com isso, eu me desloquei de Porto Alegre para Brasília, onde acabei ficando 32 anos lá em Brasília, porque fiquei quase 12 anos nesse tribunal, no Tribunal Federal de Recursos, e depois mais de 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, eu me desloquei, é uma transferência que foi... Deixei Porto Alegre em 9 de dezembro de 1969 e só voltei para Porto Alegre, para residir em Porto Alegre definitivamente, porque eu vim aqui, evidente. Mas só voltei em 24 de abril de 2002, quando completei 70 anos de idade, então me aposentei. Vinha ser convidado pelo presidente Figueiredo para a vaga do Supremo. E no ano de 1985, eu assumi no final do ano a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Precisamente quando, em 86, se preparava a eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar a nova Constituição, que foi a Constituição de 88. Então nós estamos... 81 eu assumi, 85, 86 foram as eleições. Em 86, em razão disso, e em face de muitas queixas que havia no mundo político, etc., quanto às eleições, fraude nas eleições, fraude no alistamento eleitoral, pessoas que votavam mais de uma vez, mortos que votavam, etc., havia uma necessidade, portanto, de uma reclamação geral, no sentido de o tribunal fazer uma espécie de reorganização do eleitorado. Esse trabalho foi feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e eu era o presidente do tribunal. Esse período posterior à Constituição de 88 foi muito rico em termos de atividades, não só do Poder Judiciário em geral, mas também e especialmente do Supremo Tribunal Federal. E cada vez mais o tribunal é chamado a resolver assuntos, dificuldades que a nação está vivendo e que às vezes são de solução ainda mais difícil para o Congresso Nacional ou o Poder Executivo. E o tribunal tem sido fiel à sua competência e sabido exercê-la dentro dos limites da Constituição. Uma vez a gente fez um luau com alguns amigos na Praça dos Três Poderes. Eu tinha uns 12, 13 anos. E eu olhei ali o Supremo, tinha umas janelas acesas. Falei, vou lá, vamos ver se o vô tá lá. Mas eram umas 10 da noite, né? Eu imaginava que ele já estivesse em casa. Aí a gente chegou lá, eu e meu irmão, os dois de bermuda, fomos lá, entramos no Supremo para ver o vô.
E foi engraçado, né? Todo mundo olhando o que são aquelas duas crianças andando pelo Supremo 10 da noite. E ele estava lá, trabalhando. Em 1989, eu fui eleito, no final de 88, fui eleito para a presidência do Supremo Tribunal Federal. E assumi em março, 14 de março de 1989. Então, o período, o meu biênio foi de março de 89 a março de 1991. Na presidência do Supremo, eu tive duas ordens de preocupações. Primeiro, a primeira delas, a organização, a informatização do Supremo Tribunal Federal. O tribunal não estava informatizado ainda. Então, era plano meu, a semelhança do que já tinha, a experiência que já trazia do Tribunal Federal de Recursos, do Tribunal Superior Eleitoral, de informatizarmos os serviços do Supremo Tribunal Federal. Fica patente essa acentuada preocupação dele, que ele revelou em inúmeros votos e especialmente nas palestras e preleções que ele fez por todo o país durante várias oportunidades, essa preocupação em destacar a importância da independência do Poder Judiciário para o pleno funcionamento da democracia no Brasil e das instituições democráticas no país. A outra ordem de preocupações foi com o Poder Judiciário. Estabelecer um trabalho de conscientização do Poder Judiciário, todos os tribunais, especialmente em alguns estados mais distantes, mais remotos, para que nós criássemos um ambiente de unidade do Poder Judiciário. E especialmente para que os princípios da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, que tinham sido institucionalizados e enfatizados na Constituição de 88, eles se tornassem efetivos. Da última sessão dele, em que a mãe, ela fez questão, no que se encerrou a sessão, ela foi lá, tirou a capa dele, seria a última vez que ele tiraria a capa como magistrado, né? E o que eu senti é que ele era um magistrado que ele ainda poderia ser um ministro do Supremo, e por muito tempo ainda, pelo potencial, pela alma de juiz, que foi uma parte do discurso que ele fez, que o que se despedia era a pessoa, mas a alma de juiz ia com ele, voltava com ele para Porto Alegre, né? Quando ele voltou para Porto Alegre, que ele começou a dar aula numa faculdade, ele acordava às 7 da manhã, naquele frio do inverno de Porto Alegre, para ir dar aula, todo feliz, né? E aquela coisa de sempre, ele não sai de casa sem o terno e a gravata.